se fala, pastor, do Evangelho do Reino, o que significa exatamente? Ele difere das outras religiões ou de outras denominações? O que significa? Na verdade, o Evangelho do Reino é o Evangelho. Não existe outro Evangelho. O Evangelho é do Reino. Sem reino, não tem Evangelho. Então, não é um Evangelho diferente. É o Evangelho de Jesus, onde se prega que Jesus Cristo é o Senhor, o dono, o governante, o Rei. Esse é o Evangelho do Reino. Agora, por que que alguns grupos, né, eu vou chamar dessa forma, se reúnem em casas, ao invés de construírem um templo ou se reunirem em templos? Eu vejo uma questão de praticidade. Vamos lá. Suponhamos que um grupo de 10 pessoas ou 15 pessoas queiram se reunir para compartilhar a palavra, para orar uns pelos outros, para ter comunhão, né, para partir o pão. Eu te faço uma pergunta: que necessidade tem de alugar um prédio, construir em um terreno, alugar um prédio, fazer uma estrutura enorme para você reunir com 10, 15 pessoas? Não seria muito mais fácil você fazer isso em uma casa? Ou para se reunir somente nos finais de semana? Exatamente. Hoje você pode observar que os prédios menos utilizados, mais ociosos, são as igrejas. Eles abrem poucas vezes e poucas horas durante a semana. Então fica toda aquela estrutura, se envolve um grande valor, né, financeiro em cima dessa estrutura e que não é utilizado. A igreja pode se reunir em qualquer lugar. Ela pode até se reunir num prédio. Ela pode se reunir na casa, na praça, debaixo de uma árvore, em qualquer lugar onde ela se reuniu, em túmulos, em catatumbas. Ela se reuniu dentro de cavernas. Então, o lugar é o que menos importa, né? Nem em Gerezim, nem no Templo de Jerusalém. O que importa é que os adoradores, Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus para fazer aquilo que Jesus faria, se estivesse ali, ele está presente. A estrutura, ela precisa estar a serviço da igreja. E não a igreja precisa estar cativa, escrava da estrutura. Senão a gente acaba esquecendo quem realmente é a igreja. Às vezes a gente confunde o prédio com a igreja. E a igreja são as pessoas e não o prédio. Eu penso que a igreja, de uma forma geral, ela precisa de estar um pouco mais próxima dela mesma, ter mais intimidade. Os irmãos precisam se relacionar, ter vínculos. Você não consegue estar vinculada com 100 pessoas. Você não consegue se relacionar intimamente com 100 pessoas, com 200 pessoas. Você consegue se relacionar com 10, com 12, com 15, se esforçar muito até com 20. E para que isso aconteça, você precisa ter um ciclo íntimo. Quando você se reúne em um pequeno grupo, ou em uma célula, ou um grupo caseiro, você consegue ter essa intimidade. Porque hoje nas grandes igrejas são tantos membros, tantas pessoas que você entra, assiste o culto e vai embora, ninguém se relaciona, né? E você vira um mero espectador. Você não consegue viver a vida da igreja, viver com a igreja, conviver com seus irmãos, se relacionar com eles, participar da vida deles e eles participarem da sua vida. Você importa, ele também importa, né? Você sabe se o irmão está passando alguma dificuldade ou não, se você convive com ele. Também não se consegue pastorear intimamente do púlpito. Você também só consegue pastorear de fato na intimidade, quando você senta, quando você conversa, quando você ouve as pessoas, quando você conversa com ela, quando ela externa o que está dentro do coração, e ali você também consegue pastorear, aconselhar, ajudar, cooperar. Isso só na vida íntima. Eu gostaria de ter mais tempo para continuar a nossa conversa. Eu também. Mas não vai faltar oportunidade, pastor. Muito obrigada. Amém. Eu então. que agradeço, que Deus abençoe você e o seu trabalho. Obrigado pela oportunidade que você está me dando, em nome de Jesus. Amém. Amém. Palavra divina.